Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao Ler é Criar Asas. Eu sou Paulo Fernandes, estou aqui toda semana trazendo uma preciosa dica literária para vocês, papais, mamães, titios, titias, vovôs, vovós, professoras, professores e para a criançada. E hoje eu vou trazer um livro que é delicado, mas de uma potência, de uma força, ilustrações belíssimas, que é o texto e ilustração da Carol Fernandes, da editora Tuia. Se eu fosse uma casa. Bom, vou apresentar para vocês o livro e depois eu volto para a gente conversar. Se eu fosse uma casa, eu teria raízes. Meu alicerce, também feito de pedras, seria a base sólida do meu firmamento. Eu seria espaçosa para guardar na memória todas as memórias daqueles que passassem por mim. Também seria alta, comprida o suficiente para me alimentar de nuvens. Se eu fosse uma casa, eu teria meu próprio som. Teria asinhas tão finas que, embora pequeninas, me moveriam pelo ar. Espiaria as conversas, o humor e o horror das calçadas, pois sem dúvida alguma eu teria janelas, infinitas janelas. Deste alpendre que seria eu, testemunharia o jogar das tranças e confidenciaria o amor e a dor dos apaixonados. Inventaria uma chaminé. Por ela, espalharia o aroma de todas as histórias um dia contadas para mim. Se eu fosse uma casa, eu teria uma horta com taiobas suculentas e brilhantes ao luar. Minhas rachaduras profundas desnudariam meu passado. E mesmo que eu não queira, teria um porão sombrio, sinistro e frio. Não importa. Se eu fosse uma casa, eu te convidaria a entrar e reparar minha bagunça. A bagunça dos sons, das gentes, dos bichos e das coisas invisíveis. Se eu fosse uma casa, eu seria um lar. E dentro de mim, eu moraria. Se eu fosse uma casa, texto e ilustração de Carol Fernandes, editora Tuia. Olha, este é um daqueles livros em que a gente lê, relê, lê de novo, lê mais uma vez. Para gente que é adulto e para criança que a gente tem ao lado para fazer essa leitura. E se não tiver uma criança, leia para você mesmo, porque o livro para criança não é só para criança. E este livro é uma prova disso. Neste livro, a casa é o concreto, mas também pode ser a casa em que nós habitamos, que é o nosso próprio corpo. Assim como a casa, espaço em que habitamos, é um lugar em que nós precisamos nos sentir parte dela, que nós precisamos nos sentir livres para dizermos esse espaço é nosso. Assim também é a nossa morada. Assim como a bagunça que há na casa, há uma bagunça interna. A
Carol, neste livro, ela é de uma delicadeza e de uma força que nos faz viajar e ter várias possibilidades de leitura a partir do que ela traz nesse texto. Um texto forte, que diz de raízes, de memórias, que diz também desta possibilidade de construção da casa em que habitamos. Quantas vezes nós nos sentimos, ainda que morando em uma casa, não pertencentes a esse lar? Quantas crianças, muitas vezes, que não se sente na casa onde mora como se fosse aquele espaço dela. Todos nós almejamos por um espaço. E Carol, ela nos faz pensar a partir desse texto e viajar. As ilustrações são belíssimas. Eu mostrei apenas a última ilustração, mas eu vou mostrar um pouquinho mais. Eu vou abrir aqui aleatoriamente, mostrar algumas ilustrações do texto. Bom, Se Eu Fosse Uma Casa. Carol Fernandes, texto e ilustração da editora Tuia. E se você gostou, adquira o livro. Entre em contato com a autora, entre em contato com a editora, dê de presente, leia. Leia para o seu filho, para a sua filha, para o seu sobrinho, para a sua sobrinha. Leia para você mesmo. A literatura infantil, ela não é apenas para as crianças, né? E as infâncias são muitas. Que tal você retomar a sua infância com a leitura Se Eu Fosse Uma Casa, de Carol Fernandes, texto e ilustração? Fica aqui a minha dica para essa semana. Um texto que mexeu muito comigo, me emocionou muito e que eu já li várias vezes e vou reler novamente. Então, deixo aí para vocês essa dica. Desejo uma ótima semana e até a próxima dica literária. Tchau, tchau.